entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Porque o reino de Deus é comparado a um homem que encontra um campo e ele vende tudo o que ele tem e ele compra esse campo. E muitos não entendem o porquê que ele comprou esse campo, mas ele sabe que nesse campo há um tesouro escondido. Ele sabe que neste campo há uma pérola de grande valor. O reino de Deus é chegado. É chegado o reino de Deus. E bendito seja o homem que serviu ao seu Senhor até aqui sem nenhum interesse. Porque este receberá recompensa, a tripla recompensa. Bendito seja o servo que trabalhou dia e noite na obra do Senhor. E sem nenhum segundo ou terceiro interesse. E sem nenhuma motivação errada do seu coração. Este receberá recompensa. Harabassou. Porque vivemos o tempo do cumprimento da profecia, aonde todas as transformações da humanidade aconteceriam. Nós estamos vivendo o tempo aonde as profecias das transformação da humanidade, da mentalidade da humanidade aconteceria. E se você não entendeu quem você é até hoje, e se você ainda tem muitas dúvidas sobre quem você é, eu quero te dizer, você é o mensageiro da última hora. Você é o mensageiro da última hora. E não há o que temer, porque sobre as nossas cabeças há línguas de fogo. Sobre as nossas cabeças há línguas de fogo. Há línguas de fogo. E não há o que temer. E é o tempo de deixar para trás toda futilidade. É tempo de deixar para trás todos os nossos interesses próprios. É tempo de deixar para trás toda a nossa busca terrena. E é tempo de mergulhar. É tempo de tomar lugar à frente desse exército como mensageiro da última hora. Harabacatarabassou, xarabacataramacatarasarabassou, oracatará, porque os últimos serão os primeiros. Porque os últimos serão os primeiros. Aqueles que esperaram desde de manhã, aqueles que aguardaram desde amanhã, aqueles que aguardaram o seu Senhor mandar chamar, aqueles que fielmente serviram, aqueles que foram revestidos do poder das línguas estranhas. Arabacharacatarabassou, xararabassou, xarabacatará, diz o Senhor, eis que é chegada a hora. Arabacatarabassararabassou, xarabacatarabassou, tricatarabassou, taramanaracatarabassou. Uma porção de fé diferente. Uma porção de fé sobrenatural. Um lugar de fé transcendental está sendo derramado sobre nós nesses dias. Uma ministração diferente do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus está a ministrar diretamente ao nosso espírito. Há coisas muito grandes acontecendo nesses dias. Arabachora-catará, tempo que as profecias estão se cumprindo rapidamente. Arabacacharaçará. E eu digo a você que você foi chamado para esse tempo. Você é o mensageiro da última hora. Você é o mensageiro da última hora.
não se cale, pregue o evangelho, pregue a palavra viva, pregue a salvação, pregue a cruz, pregue a salvação de Cristo. Que não haja nenhum interesse, que não haja mais nenhum interesse entre nós, que não seja a salvação das almas e o amor. Arabacá, tcharassarabassou, tcharabacá, tarabassororô, rabaca, tchararabassou, peca, tcharamacá, tarabassou. E aquilo que você não entendia está começando a fazer sentido para você. E você tem muitas vezes perguntado: Senhor, mas houve tanto tempo para tantas coisas acontecer na minha vida. Houve tanto tempo para que eu prosperasse. Houve tanto tempo para que eu conseguisse isso e aquilo outro. Irmãos, não importa, porque o tempo é agora. O tempo é agora. Ainda que você tenha trabalhado de manhã, ou foi à tarde, ou foi no final da tarde, o Senhor recompensa a todos. O Senhor dá o mesmo a todos. E o tempo é agora. O tempo é agora. Há um ressignificado de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus está trazendo uma ressignificação para nós. Como filhos. Como filhos. É tremendo você pensar que o diabo, ele nunca quis. A tormenta do diabo com Jesus, toda a tentação do diabo com Jesus, era para roubar a identidade de Jesus. Não era para fazer com que Jesus comesse. A única coisa que ele queria dizer: se você é o filho de Deus, faça. Se você é isso, faça. Ele queria desqualificar a identidade de Jesus. O diabo, ele tenta em todo o tempo desqualificar a sua identidade. Mas eu quero te dizer que você é filho e você é filha amada. Nós estamos revestidos por essas línguas de fogo sobre as nossas cabeças, saindo das nossas bocas. E isso nos tem feito preparados. E muitos de nós achamos que nós ainda estamos alicerçando um prédio. E eu quero dizer para vocês que não. Esse prédio já foi construído. Esse prédio já vem vindo construído lá atrás, desde os profetas, desde Moisés, a trabalhadores que vieram construindo esse evangelho e vem construído. E agora nós estamos no alto e sublime lugar, aonde nós estamos finalizando esse prédio. Nós somos os trabalhadores da última hora. Se você está aqui, é você mesmo. Sou eu mesmo. Se você está ouvindo essa palavra, é você mesmo. Se disponha. Abre mão. É tempo de abrir mão dos próprios interesses. É tempo de deixar com que o Espírito Santo de Deus te afoguei para que você venha transmitir essa palavra de vida, de salvação, essa palavra de transformação. É o tempo do cumprimento da promessa, das profecias, da mudança que a humanidade iria passar. E o tempo chegou e o tempo é agora. Mas não temas, porque o Espírito me dizia: em cima das vossas cabeças estão as línguas de fogo. Vocês trabalhar estão como línguas de fogo acima das suas cabeças e sobre vocês. E o revestimento e o poder que vocês já adquiriram como igreja. Nós já temos todo o poder. Nós só precisamos manifestar.
não há mais poder nenhum a ser recebido. A igreja do Senhor já é poderosa em si. Mas nós precisamos entender que há muitos casamentos com igrejas terrenas que estão sendo acabados, findados, terminados. Há muitos casamentos com igrejas terrenas, com homens, Tarabachou, bezerro de ouros estão sendo derrubados, Arabacachará, para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus se manifeste. E eu digo a vocês que não é soberba não, e eu digo a vocês que não é religião não, mas eu quero dizer a vocês que chegou o tempo que Jesus vai desmentir tudo que a religião falou. Chegou o tempo aonde Jesus vai começar a desmentir tudo o que a religião plantou em mim e em você. E aperta o cinto, porque o negócio não vai ser fácil não. Porque você acha, eu acho que nós não somos religiosos, mas na hora que o negócio começar a acontecer, meus irmãos, segundo a ordem do Espírito Santo de Deus, segundo os mistérios revelados desta palavra, a qual nós não conhecemos, prestem atenção, só aqueles que estão revestidos do poder das línguas de fogo aguentarão a pressão. Tarabacatarabassou, xarabacatarabassora. E como quebra-cabeça tem sido meu entendimento, e que seja o teu entendimento também, sobre o porquê ministério ouvir e crer, sobre o porquê vida no Espírito, sobre o porquê orar em línguas. Era a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Era a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida e da minha. E foi assim que o Senhor me trouxe. O Espírito Santo me soprou. Desde criança eu sempre soube que Deus tinha algo diferente comigo. Desde criança eu sabia que Deus tinha uma obra diferente de tudo aquilo que eu via na religião. E eu passei uma vida inteira de placa para placa, de ministério para ministério, e eu ouvi uma coisa ali, eu ouvi uma coisa aqui, mas o Senhor nunca deixou com que o meu espírito fosse poluído. E nem que a minha alma fosse tomada por enganos, por ventos de sã doutrina. Mas eu sempre criei num Deus que se manifestaria em favor dos fracos e dos humildes. Eu sempre criei num Deus que se manifesta aos doentes, que na cruz morreu e levou todas as enfermidades. Eu criei num Deus verdadeiro, e esse Deus de fato é verdadeiro. Então não é soberba não, irmãos, entenda. Você foi trago para este lugar para que você fosse encaixado no grande quebra-cabeça no qual nós temos vivido agora, como mensageiros da última hora, revestido de línguas de fogo. E eu posso dizer a você, e eu posso contemplar, e eu posso testemunhar a você, quantas coisas tremendas o Espírito Santo de Deus tem feito dentro de mim. Quantas coisas maravilhosas o Espírito Santo de Deus tem me trazido entendimento e clareza sobre as coisas, sobre as situações, sobre os novos tempos que virão e sobre a forma como Ele começará a agir na terra a partir de agora. Então não há tempo para distrações. Não há tempo para perder com coisas vãs. É tempo de olhar para Deus e se deixar ser ministrado pelo próprio Espírito. O Weber está lá. O Weber está lá esses dias em casa. Porque o Espírito Santo tem trago para ele, tem trazido para ele essa responsabilidade de ser ministrado a ele. Ele está sendo ministrado pelo próprio Espírito nesses dias.
Ele tem recebido a ministração do próprio Espírito nesses dias. Todos lá em casa, todos nós. Todos aqui também, eu creio. Dentro das suas atividades, tem sido ministrado individualmente pelo Espírito. Nós somos os trabalhadores da última hora, revestidos da oração, do fogo, das línguas de fogo. E nós seremos espalhados. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui. E nós seremos chamados. E nós seremos espalhados. Há uma voz exatamente agora, chamando os chamados. Chamando aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Há uma voz gritando dentro de pessoas nesse exato momento que eu estou aqui. Há uma voz chamando. E vai haver um momento onde cada um de nós será espalhado nos 4 cantos da terra, como os últimos trabalhadores do reino. Trabacharacatara, trebacochorabasarabachará, sarabassou, cotrobacataramana. E não há como fugir disso. E não há como fugir desse lugar. Então apenas entrega e confia. Harabachoracata. Eu quero ler uma palavra para vocês que está lá em Mateus. Como essa palavra tem queimado no meu coração. Mateus 20. A história dos trabalhadores. Quando Deus começou a falar comigo sobre que nós éramos os mensageiros da última hora. Que nós éramos os trabalhadores da última hora. E eu falei, Jesus, mas como assim? Vocês acharam que vocês trabalharam? Não. Agora é que eu vou chamar. É agora que eu vou chamar. Vocês passaram um tempo sendo edificados por meio da oração em línguas. Muitos não entendem, irmãos. Eu também muitas vezes não entendi o queimar do Espírito dentro de mim. Quanto mais eu orava em línguas, parecia que a minha vida virava de cabeça para baixo. Quanto mais eu orava em línguas, mais parecia que a minha vida virava um tormento. Quanto mais eu orava em línguas, mais confusa parece que eu ficava. E tantas coisas aconteciam e acontecem até hoje. A oração em línguas, ela faz com que o processo seja acelerado de uma forma muito grande. E nesses dias, o processo ainda está mais acelerado. Então não pare de orar em línguas, continue orando. Mesmo que você não entenda, você não tem que entender. Há um plano perfeito. Olha, aquela palavra de domingo do Weber. Eu fui para casa ruminando aquela palavra. Eu ruminava aquela palavra. Porque eu precisava absorver. Quem não assistiu aquela mensagem de domingo, assista. Porque aquela mensagem foi um plano que Jesus entregou. Aquela mensagem foi um plano secreto que Deus entregou neste lugar. Se você não entendeu assim, vai ouvir essa palavra de novo e peça revelação para o Senhor. Deus entregou um plano aqui, um plano secreto, celestial. Algo sobrenatural foi entregue através da vida do Weber domingo aqui para nós. E eu saí daqui maravilhada com o poder de ação do Espírito. Porque não se pode medir, não se pode colocar tabus, não se pode querer compreender, não se pode pesquisar no dicionário ou buscar em qualquer enciclopédia o agir do Espírito. O agir do Espírito, ele é único. Ele é especial e ele é loucura para os que não são do Espírito. Porque só se pode entender as coisas do Espírito aqueles que estão no Espírito. Porque os mistérios de Deus são loucura para quem não está, para quem não vive no Espírito. Irmãos, eu tenho vivido testemunhos tremendos de transformação familiar. Sem eu precisar abrir minha boca. Deus está fazendo tudo assim.
Coisas que eu pensei que nunca iriam acontecer. Vocês pensam nisso? Por mais que eu cresça, eu ainda pensava, Jesus, eu quero até ver como é que você vai fazer isso, porque é bem complicado o negócio. Mas Jesus faz. Ele faz. E Ele tem um jeito, né, Hudson? Ele tem um jeito só dele de fazer as coisas cooperarem para o nosso bem. E os que te perseguiam começam a te amar. E aqueles, é coisa tremenda. É tempo de perdão. É um tempo de perdão sublime. É um tempo de amor. É um tempo de tudo, de pagamento de dívida. Libere essas dívidas, irmãos. Vamos, redenção, é isso mesmo. Libere essas dívidas que as pessoas têm com você e que você tem com elas. Libera. Vamos liberar isso. Vamos deixar o Espírito Santo ter liberdade para se manifestar. Libera. Libera. Deixa Deus operar o que Ele quiser, porque é muito grande o que está por vir. É muito grande. E muitos dos que permaneceram aqui firmes vão começar a entender agora o agir de Deus, o chamado. Entendam isso. A voz está chamando. Os últimos serão os primeiros, Simeão. Os últimos serão os primeiros. A palavra diz e é. E aqui na Bíblia Mensagem, eu fiz questão de trazer essa versão para a gente ler aqui hoje, compartilhar. Diz, o reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural, que saiu bem cedo de manhã, a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Eles lhe propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim eles foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados. E perguntou a eles, por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz. Chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último. Uhul! E prossiga até os primeiros. Tem gente que vai ficar chocada. Que gente que acabou de chegar e vai sentar na janelinha mesmo. Tem gente que vai ter que aceitar. Gente que acabou de chegar e que aparentemente é imaturo, vai sentar na janelinha mesmo. Porque para o Senhor não é como o homem vê. Porque o Senhor não vê como o homem vê, mas vê segundo o coração. Então, cuidado para não julgar e para que não seja julgado. Lembre-se que não importa a hora na qual você foi chamado. Se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, se foi 5 horas. Você vai receber o mesmo salário. Você vai receber o mesmo galardão. Porque o Senhor da vinha é justo. O Senhor da vinha, Ele é justo para te dar aquilo que você nem merece. Muitos se sentem injustiçados. Muitos de nós se sentem nós invejamos. Hoje eu fiz até uma postagem no meu Instagram que eu falei assim, antes de você, até esqueci a palavra agora. Não era invejar a cruz do outro, era a cruz do outro? Não, era assim, ó, gente. Cobiçar a cruz do outro, queira saber a cruz dele primeiro. E aí Jesus na hora ministrou no meu coração. Pense 2 vezes antes de cobiçar a cruz do outro.
Porque você vai pensar bem diferente. E aí a gente segue com um plano. E assim a gente segue com um plano. E assim a gente segue com o plano de Deus. E aí ele continua dizendo: os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador. O último grupo trabalhou apenas 1 hora. E você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante? Amados, nós não temos que fazer nada. Quando nós entendemos que nós não temos que fazer nada. Como eu disse aqui por várias vezes, o trabalho, ele é uma forma que Deus tem de nos dignificar o homem. Mas o trabalho não é responsável pela provisão e a providência. Então não tenha medo de abrir mão daquilo que você precisa abrir mão. Para você viver por fé nesses últimos tempos, aonde você foi chamada para as mensageiras da última hora. Você não tem um passarinho para dar água, você está com medo do quê? Você não tem um passarinho para dar água e você está com medo do quê? Se ele cuida das aves do céu, que vestem as melhores roupas, como que ele podia cuidar de nós? O negócio é que a gente está sempre muito apegado a tantas coisas. A gente está sempre apegado a tantas coisas. Olha, é muito engraçado. Uma vez eu ouvi meu amigo dizer assim que um amigo meu, pastor, que eu amo muito, que ele foi ministrar sobre a volta de Jesus, e no final do culto a irmã foi lá e falou para ele: não, pastor, por favor, acabei de comprar minha casa na Alphaville, não é possível que esse Jesus vai voltar. Então nós estamos sempre apegados a tanta coisa, irmãos. Quando a gente entende Paulo, quando Paulo pregou aquela mensagem em Filipenses, onde ele falava que ele estava ali preso, e por causa da prisão dele, estavam ministrando a palavra. Paulo realmente estava preso numa prisão física. Mas eu quero que vocês entendam que a prisão que Paulo mais falou em toda a palavra era a prisão nesse corpo. Você entende que nós estamos presos, nosso espírito, que é para ser livre, está preso a esse corpo. Nós somos escravos desse corpo humano. E nós queremos ficar nele. E nós queremos grudar nele. E nós queremos fazer tudo para que esse corpo fique bem. Esse corpo é a roupagem da nossa escravidão. Deus tem algo muito maior para nós. Nós seremos desligados. Nós seremos desplugados. Como Salomão diz lá na palavra Eclesiastes, do cordão de prata que nos une, né, que nos prende com a vida, eu creio. Nós seremos desplugados desse cordão e nós teremos um espírito livre, eterno, que vai morar com Deus. E toda essa roupagem, essa velha roupagem, ficará para trás. Essa semana Deus falou muito comigo sobre Romanos 6. Paulo teve um entendimento muito grande dessa prisão. Por isso que ele dizia: para mim é muito melhor que eu morra e vá. Porque ele entendia que toda a liberdade que ele precisava estava lá. Mas é melhor que eu fique por causa de vocês. Por isso nós ficamos. É por causa dos outros que nós ficamos. Nós ficamos é por causa desse tempo. É por isso o Senhor está nos chamando como mensageiros da última hora. Não tenham medo, irmãos. Enfrentem o que tiver que enfrentar nesses dias, nesse tempo. A igreja do Senhor precisa se posicionar em fé. Precisa continuar orando em línguas. Amados, eu sou outra pessoa. Depois de 10 horas, 12 horas, tem dia que o Weber fala: você já me ultrapassou muito tempo. Na oração em línguas é 10, é 12 horas. E eu não entendi: Jesus, o que o Senhor quer fazer comigo? Por que eu tenho que ficar orando tanto em línguas desse jeito? Qual que é o mistério? Mas na verdade eu sempre soube que havia um mistério. Não era para Deus me dar nada de coisas materiais. Não tem nada a ver com isso.
Não era para Deus fazer de mim conhecida, não. Não tem nada a ver com isso. O Senhor estava e está me preparando como uma trabalhadora da última hora. Que vai levar a palavra de salvação. Aonde o Espírito Santo me soprar. E é só isso que eu quero. E é só isso que eu desejo. E eu estou neste lugar em Deus. E o Senhor sabe. Que o Espírito Santo de Deus possa te levar para este lugar. Porque se você ainda não está neste lugar, irmãos, você ainda não viveu Romanos 6. Aonde você foi morto. E a palavra fala que você foi sepultado com ele. A palavra diz que você foi morto. E diz mais, você foi sepultado. De toda a sua velha natureza. Para que uma nova natureza, um novo caráter, uma nova maneira de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de enxergar as situações, fossem depositadas dentro de você. Então é preciso que você enterre mesmo. Amém. Enterra. Amém. Já foi enterrado. Sobre você não há pecado. Yeah. Sobre você uma nova natureza. Amém. Uma natureza santa. Amém. E você só precisa falar, eu sou santo. E o brilho dessa santidade vai aparecer em você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu sou santa. Eu sou santo. Como meu pai é. Porque eu morri. Ele morreu. E eu fui sepultado com ele. E quando fala em sepultamento, irmãos, fala de jogar a terra por cima. Fala, sabe aquelas últimas gotinhas que você vê ali quando está enterrando o caixão, aí joga aquela terra por cima? É um tempo de esquecimento. Acabou. Não tem mais volta. Não tem chance mais para você. Você renasceu com ele. Ele é a vida em você. Você é a própria vida de Deus. Você é a encarnação de Jesus. Pare de aceitar acusação sobre os seus erros, sobre suas falhas momentâneas. Você vai alcançar um caráter. Você está alcançando um caráter digno de Cristo. Nós estamos caminhando no processo. Nós estamos indo. Nós somos esses trabalhadores. Nós não nos detemos a nos mover pela palavra e pelo Espírito. E eu volto a dizer. E eu agora, depois de 25 anos, andando com Jesus, por causa da oração em línguas, não desista de orar em línguas. Eu digo para você, não desista de orar em línguas, persista. Confie nessa chave poderosa, mestra. Ela mesmo te explicará, ela mesmo te dará o plano, ela mesmo te direcionar, ela mesmo vai te encaminhar, ela mesmo vai te capacitar, ela vai fazer tudo o que é necessário para que você cumpra o propósito. Até para você entender. Porque para nós, às vezes, o mais difícil é entender. E eu comecei a entender. E Jesus começou a falar comigo. E eu comecei a achar que eu estava até meio herege. Jesus, o que é isso? Um pedaço da minha cabeça abriu. Eu falei, Deus, onde eu estava? Jesus, que lugar é esse? Porque a fé é a substância que move montanhas, irmãos. A fé é a substância que move as montanhas das circunstâncias que todo dia bate, todo dia tem circunstância. E a gente pensa que montanha é algo bem grandão, assim, um negócio que você tem que fazer assim, fazer tipo um negócio, um pensamento e aquela montanha vai sair. Não. Essa montanha é uma reunião com um chefe terrível. Essa montanha é uma conta que você tem que pagar. Todo dia é uma montanha. Mas a fé é a substância. Para que as montanhas se movam. E isso é verdade. E a vida no Espírito traz para nós essa certeza. A oração em línguas traz para nós essa intrepidez.
A oração em línguas faz de nós homens e mulheres preparados para a guerra. Muitos irão morrer, irmãos. Entendam isso. Muitos da fé, os santos, como diz a palavra de Apocalipse, irão morrer. E nós veremos. Mas nós estamos sendo preparados com as labaredas. Labaredas de fogo sobre a nossa cabeça. E línguas de fogo sobre a nossa boca. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. O que trabalhou muito receberá. Mas aquele também que ficou escondido desde cedo, que não se manifestou e que esperou o seu Senhor chamar. Eu digo a você, é o tempo que o Senhor vai te chamar. O Senhor está chamando pessoas que esperaram anos para serem chamados. O Senhor está chamando pessoas que viveram no secreto absoluto. Homens e mulheres que foram preparados. Homens e mulheres que sabem descer nas trevas e tirar pessoas das trevas. Rei tcharacatarabacotra, bacharamassora catarabassou. Orar em línguas, irmãos, é uma coisa, porque virou uma coisa tão nossa, mas isso não é nosso, isso é para a humanidade. Parece que a oração em línguas é uma coisa tão nossa que vive no Espírito, que muitos de nós não queremos nem contar os segredos para as pessoas. Não, irmãos, nós precisamos liberar. E essas línguas de fogo que estão sobre as nossas cabeças, nós precisamos liberar sobre a vida dessas pessoas. Nunca houve tantas igrejas lotadas e as pessoas estão mortas, apagadas, enfraquecidas, desanimadas, crendo somente que Jesus vai voltar e vão subir. Amados, haverá um choque. Eu digo a vocês, porque Deus tem falado comigo coisas que eu não posso nem dizer para vocês aqui, porque vocês não vão entender. Haverá um choque muito grande, principalmente para a liderança evangélica, quando a igreja do Senhor for arrebatada. Haverá um choque muito grande. Então aproveite para você deixar a liberdade entrar para dentro da sua cabeça, por meio do Espírito Santo. Que você viva a liberdade para dentro da cabeça. Nesse tempo agora. Não pense nisso. Não pense nisso como um desrespeito, não. É com temor e tremor que eu entrego esse recado do Espírito para vocês. É com muito temor e tremor que eu entrego. Mas não se iludem. As caixinhas pretas estão se abrindo, irmãos. As caixinhas pretas do Evangelho do Senhor, do verdadeiro Evangelho, estão se abrindo. E tem neguinho que não vai dar conta não, a pressão é muito forte. Porque você passou uma vida acreditando em algo que era mentira. E agora Jesus vem, descortina tudo e fala para você, eu nunca nem te vi. Eu nem sei quem é você. Obra nenhuma você fez. Sai daqui. E você achou que você viveu a sua vida servindo a Deus. E como um justiceiro montou no cavalo, com uma espada e saiu por aí. Com a justiça na vida de muita gente. Tacando fogo. Matando pessoas, matando vidas. E o Senhor diz, ai daquele que famuga, acho que é o, esqueci como é que é, pastor Isaac, que fala da cana quebrada, não é? Famuga.
ai daqueles. Amados, o Senhor, Ele é bom. Você consegue imaginar quando você olha para você e você se vê sendo escolhida, se vendo sendo escolhido, se vendo sendo separada para um tempo aonde todo mundo achou que você era doida, que você vivia umas coisas impossíveis, que você falava de umas coisas sem era e nem beira. Esse é o amor de Deus. Essa é a mentalidade de Cristo. Essa é a forma quando o nosso Pai age. Ou você acha que esse Deus eterno, que viveu de eternidade a eternidade, tem uma mente carrancuda, tem uma mente mal-humorada? A felicidade de Jesus resplandece o bom humor de Deus para nós. A felicidade do sorriso de Deus para nós, que nos envolve com essa graça sobrenatural, demonstra para nós o bom humor de Deus. Ele está sempre de bom humor e Ele não muda. O nosso humor muda. Eu fico com raiva de fulano, de Beltrano, Beltrano fica de mim, mas Jesus não fica não. Jesus não fica. Por isso que eu estou dizendo a vocês, é tempo de perdão. É tempo de abrir mão das dívidas. É como diz lá, acho que estamos todos perdoados, lavados. Não devemos nada uns aos outros, a não ser o amor. A não ser o amor. E serviremos uns aos outros. Olha que bênção. Estamos tendo uma oportunidade como igreja de nos unir, cada um no seu papel, cada um no seu propósito, cada um no seu jeito, cada um nas suas características, cada um sendo movido pela oração em línguas de um jeito. Nós temos a oportunidade de juntarmos as nossas forças. Hudson, não é coisa de gente não, viu, Hudson? Esse Jesus, ele é perigoso demais. Além de Jesus não ser gente, ele ainda é perigoso. Porque ele faz coisa perigosa. Então Jesus está nos chamando. Ele está falando para você, a farda é sua, viu? A farda, mensageiro da última hora, é sua. Já começa a vestir. Começa a se vestir. Se vista de acordo. Harabachou. Você terá que pregar para homens de coração duro. Você terá que levar a mensagem para homens que nunca se dobraram, hein? O Senhor te colocará em lugares. O Senhor te colocará em lugares para que você pregue a palavra para pessoas que você jamais acreditaria que aceitaria o Senhor. Mas você não se esquece, está com a cabeça sobre a vossa cabeça ao fogo da oração em línguas. Sobre a sua cabeça há um fogo que nunca para. E ele te deu uniforme. Colocou o broton, como é que chama o negocinho? Como é que... O broche, não, tem outro nome, é broton. O bottom. Colocou o bottom. Colocou o cap. Te deu toda a autoridade da palavra. Te deu toda a autoridade no Espírito. Para que você vá até os confins da terra e leve essa palavra. A oração em línguas, irmãos. Meu Deus, eu fico maravilhada comigo mesmo. Com Jesus comigo mesmo. Sabe por quê? Porque eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui no Ouvir e Crer. Eu me sentia tão intimidada. Vocês não podem saber. Eu digo para vocês assim, quando eu cheguei não, porque eu passei muito tempo igual Cinderela, né? Eu ia, aí saia correndo,
Ninguém me via. Eu ia entrar e só saia correndo, né? Parece que eu era uma invisível ali, né, Hudson? Ninguém me via. Glória a Deus. Mas depois, quando eu vim com esse chamado já de assumir a questão das mulheres, e depois logo veio a questão do meu casamento com Hebe, propósito, eu me senti tão intimidada, irmãs. Eu me senti tão intimidada, eu me sentia tão fora da casinha. Eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou ter que converter tudo de novo. Porque eu não consigo, meu Deus, entender totalmente o que é esse negócio de oração em línguas. E não tem como eu pegar o bonde andando de ninguém. Eu vou entrar, eu vou ter que entrar no meu próprio vagão e vou ter que ir. E vou ter que aprender, eu mesmo com você, para poder eu falar. Porque senão, cadê a verdade do Espírito? Meu irmãos, eu topei essa viagem, não foi fácil não. Quero contar para vocês que os 6 primeiros meses dessa viagem, até quase careca eu fiquei. Meu cabelo caiu quase todo. Porque eu tinha tanta pressão sobre mim, fora a cobrança que eu tinha sobre mim. Eu ainda tinha cobrança de ser a mulher que todos esperavam para o pastor Heber. Eu tinha que ser uma pastora que todos esperavam aqui para esse ministério. E eu comecei a falar, Jesus, eu não vou dar conta desse cargo. Esse cargo vai me matar. E aí eu lembro que eu comecei a sentir umas crises de pânico. Entrando, e eu orando em língua. Eu não entendia não. Aí comecei a ter umas crises de pânico à noite. Comecei a ter umas crises de pânico. Na hora que eu ia entrar no avião, o diabo vinha na minha mente. Hoje você morre. Hoje esse avião cai. E aí a gente começou a viajar 4 final de semana por mês, ano passado. Então assim, eu não tinha um tempo nem para respirar. Eu já tinha que entrar no outro avião que eu ia morrer de novo. Que o diabo tacava na minha cabeça que eu ia morrer. E orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. E eu não parava de orar em línguas, eu não parava de orar em línguas. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu vou orar em línguas até meus olhos regalar. Todo mundo vai dormir, eu vou ficar orando em línguas, eu vou ficar orando em línguas. Até que Jesus, o próprio Espírito Santo, chegou em mim e falou para mim assim, nunca vou esquecer. Quem disse para você que eu te dei um cargo? Quem disse para você que eu mudei alguma coisa em relação a você, só porque você está nesse lugar lá no ouvir e crer? Eu não mudei nada, foi a pressão dos outros. Você está debaixo da pressão dos outros. Você está debaixo do que pensam de você. E o Espírito Santo começou, irmãos, a afirmar a minha identidade no Espírito. A oração em línguas, ela faz isso. Por isso que o Mulheres Ouvir e Crer chama firmando a identidade no Espírito. E o Espírito Santo começou a afirmar a minha identidade no Espírito. E toda vez que o diabo vinha falar para mim, se você é filha de Deus, e toda vez que o diabo vem me dizer, se você realmente é filha dele, eu falo, tum. Porque o meu espírito está edificado. Porque as minhas emoções não me controlam mais. Porque as pressões externas não me estão em poder sobre mim. Porque o que pensam sobre mim, estou nem aí, ó. O meu negócio é mergulhar no Espírito. E há de quem me tirar desse lugar. Receba essa palavra. E há de quem me tirar desse lugar. E Deus é tão bom comigo, irmãos. Porque quando a gente mudou para esse apartamento, eu não tinha um lugar. O Diogo está muito lá em casa, o Diogo sabe. Eu não tinha um lugar. Eu tinha o quarto, né? Eu tinha meu quarto com o Heber. Eu tinha o quarto das meninas. A Karen, uma hora foi o Esteve que morava, depois a Karen que morava. E aí tinha um quarto lá que era como se fosse um home. E eu comecei a pedir esse quarto para Jesus. Eu comecei a falar, Jesus, eu quero aquele quartinho. Eu quero aquele quartinho para mim, Jesus. Jesus, prepara aquele quartinho. Se for de Deus, se o Senhor tem mistério comigo naquele quartinho, o Senhor vai preparar tudo. Eu vou colocar minhas roupas tudo lá naquele quartinho. O Senhor vai preparar um armário, o Senhor vai preparar tudo. E aquele quartinho vai ser um lugar meu e seu, hein, Jesus? Um lugar secreto meu e seu. Porque eu sempre tive isso. Eu sempre tive esse lugar.
Irmãos, pois eu quero dizer para você que Deus preparou aquele quartinho em detalhes. E ele está lá, né, Diogo? Minhas roupas ficam tudo lá. Tem uma cama de solteiro lá. Às vezes eu fico lá, tão mergulhada, que o Weber também quer deitar lá na cama de solteiro junto comigo. Porque ele acha que ele fala, o mistério está aqui no quartinho. Aí fica nós dois lá na cama, quase caindo. Mas o Senhor, Ele realiza os desejos mais profundos do nosso coração. Principalmente quando as nossas motivações têm ligação com Ele. Principalmente quando as nossas motivações têm ligação com o que Ele quer fazer com a gente. E eu comecei a ver, irmãos, toda a minha casa mudar. E eu tenho visto toda a minha família mudar. E eu tenho visto as coisas acontecerem. Né? Aí o Senhor começou com essa intercessão tremenda aqui na igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque eu sei que intercessão é uma vassoura de fogo, que procura uma dracma. A própria intercessão é a vassoura que procura essa dracma, e ela não para nunca. E eu quero louvar a Deus e começar a acontecer muitas coisas, e as coisas têm se movimentado, segura um plano do Senhor. Mas hoje eu vim aqui, irmãos, para a gente não estender muito, para dizer para você que você foi chamada como uma trabalhadora da última hora. E que você não tema, porque sobre a sua cabeça há uma linguagem de fogo. Sobre a minha cabeça há uma linguagem de fogo que nos capacita. E você vai começar a ver que pessoas aqui começaram a ser desplugadas umas das outras, porque estão sendo chamadas para outros lugares. Estão sendo chamadas, você que está me ouvindo pela internet. Você vai começar a ser levado em outros lugares. O Espírito Santo de Deus está te soprando. Está te soprando, chegou o seu tempo. O Senhor da vinha te chama para o trabalho. O Senhor dono da vinha te chama para o trabalho da última hora. De preparar essa igreja. De preparar uma igreja verdadeira, uma igreja imaculada, uma igreja com as vestes prontas. E o Senhor conta comigo e conta com você. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Que esse irmão aqui é abençoadíssimo no violão. Vamos, na verdade, declarar que nós somos esses mensageiros. Vamos de fato assumir esse lugar o qual o Senhor nos chamou para ser. Vamos em Deus assumir esse lugar. É tempo de assumirmos responsabilidades. Rabacá, tchará, sarabá, sororô, tcharabacá. E parece que você sabe pouco. E parece que você não sabe quase nada. Mas eu quero dizer para você que uma hora do que você sabe é o suficiente para salvar milhares e milhares de vidas. Uma hora, só uma hora, 1 metro, 1 litro. Seja do jeito que você quiser medir o seu conhecimento, o seu entendimento. Essa é a medida certa para que Deus te use. E não se preocupe com a recompensa, porque ela vem. A fé sempre dá, irmãos. A fé sempre dá, viu, Hudson? A fé sempre dá. A fé sempre restitui. A fé sempre multiplica. A fé sempre soma. A fé sempre faz coisas novas e extraordinárias acontecer na nossa vida. Então não tenha medo de assumir uma posição e tomar uma decisão. Porque não lhe faltará nada, nem o que comer, nem onde deitar, nem onde morar, muito menos o que vestir. É tempo de nós verdadeiramente vivermos e confessarmos a fé que nós pregamos, a fé que nós ouvimos milhares de homens e milhares de mulheres de Deus propagar. Há uma ressignificância no Espírito para nós nessa noite. O nosso Espírito e até a nossa alma está sendo ressignificada. Deus abençoe a todos.
Deus abençoe os irmãos da internet. Amanhã nós estaremos aqui com o culto de Santa Ceia, relembrando a morte e ressurreição de Cristo. E eu queria convocar toda a igreja de Goiânia para estar aqui amanhã pessoalmente. Eu sei que os dias são maus, mas nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Há uma gota do sangue do Cordeiro sobre as nossas cabeças, sobre os umbrais da nossa casa, e sobre nós peste alguma nos alcançará, nem vírus algum nos alcançará. Então venha amanhã, venha com máscara, venha com seu álcool em gel. Vamos seguir as normas, mas vamos celebrar juntos. Vamos amanhã todos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Relembrar. E dizer para vocês que quinta-feira tem Quinta Delas. Quinta Delas. Você não pode ficar de fora, amém? Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a todos. E ore por nós. Amanhã o paizão está aí. Meu Deus, estou até com medo na hora que o homem sair de casa. Jesus Cristo é forte.